Evangelho sábado da terceira semana do tempo comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como ele estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da terceira semana do tempo comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva à narrativa do episódio da tempestade acalmada por Nosso Senhor. No Evangelho de São Marcos, o Senhor ordena aos discípulos de seguirem para outra margem. Eles despedem a multidão e, ouvindo a palavra do Senhor, obedecem ao comando que lhes foi dado e partem. Esse mandato do Senhor vai levá-los a um grande desafio. Vai levá-los para o meio de uma grande tempestade. E no meio desta experiência, eles vão sentir um momento de desespero. Acreditaram que estavam por perecer. O Senhor não nos manda por uma estrada que nos levará a perecer. Toda voz, todo comando do Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos ordena é para o nosso bem, é para estabelecer uma graça na nossa vida. E de fato, na vida dos discípulos estabeleceu uma experiência que os marcará para sempre. Eles estavam obedecendo ao Senhor e foram colocados em uma dura provação. Que essa palavra nos acompanhe, porque muitas vezes o Senhor nos aponta a direção e essa direção nos fará passar por um tempo de prova, mas esse percurso será para glorificar o nome do Senhor e para a santificação de nossa alma. Durante esse tempo da tempestade, os discípulos, num barco agitado pelas ondas, acordam Jesus. Jesus dorme calmamente, mas a aflição dos discípulos os leva a chamá-lo e a fazê-lo levantar-se para socorrê-los. Jesus, porque muito os ama, prontamente se levanta. Não é indiferente ao que lhe pedem, nem pede prioridade ao seu próprio bem-estar. Ele simplesmente se levanta e faz o que é necessário em favor deles naquele momento. E assim a tempestade se acalma. Jesus se importa sim, se estamos para perecer ou não. Jesus não é indiferente ao que se passa em nossa vida e, pelo contrário, o Senhor tem um zelo de amor muito grande por nós, mas às vezes não encontra repouso, pois sempre, por nossas necessidades e questões, por nossas fraquezas
e inconstâncias, estamos sempre lhe dando muito trabalho e não permitindo que ele encontre descanso. Se imaginamos como Santa Teresinha do Menino Jesus irá escrever que essa barquinha é a nossa alma e que Jesus procura repousar nela, mas muitas vezes não consegue por conta das agitações que se dão, pois em muitos momentos acabamos por colocarmos-nos em situações em que o Senhor precisa agir com providência para nos socorrer. Santa Teresinha medita as vezes em que a alma busca o que é de Deus, busca a comunhão com Ele, Jesus pode então repousar nela. E se ela sofre as tormentas e os desafios, permanecendo humildemente confiante no Senhor, Jesus dorme na barca, mesmo quando ela se agita. As agitações podem ser suportadas e assumidas, oferecidas por cada um de nós, como atos de amor, na medida em que nossa fé for vigorosa e forte, na medida em que nos permitirmos guardar em nosso coração o que Deus nos oferece, sim, com certeza. E Jesus poderá repousar nessa alma, mesmo ela sendo agitada por uma tempestade. Mas muitas vezes a nossa alma corre risco. Jesus não é indiferente a isso. E desse modo, Ele permanece acordado e agindo para nos salvar, a fim de que não pereçamos. Essa imagem que Santa Teresinha interpreta ao falar da experiência de Deus em sua vida é de fato um tesouro, porque nos mostra como o Senhor cuida de cada um de nós. Sim, para Ele é importante que nós não pereçamos. Mas quando a alma luta, mesmo debaixo de uma grande tempestade, para guardar tudo aquilo que Deus lhe recebeu, ela pode oferecer um tempo de descanso para o Senhor. E isso para Ele é uma alegria. São João Bosco foi uma dessas almas benditas. Nasceu na aldeia de Piemonte, no norte da Itália, no dia 16 de agosto de 1815. Ele ficou órfão muito cedo, tanto de seu pai quanto de sua mãe. E a senhora Margarida Occhiani educou-o com o exemplo e os conselhos cheios de sabedoria. Teve uma infância de muita escassez material. E desde os seus primeiros anos sentiu o desejo de se tornar sacerdote. Aos 9 anos, teve um sonho que lhe ficou profundamente gravado na mente para toda a vida. Ele revelou a sua missão. Torna-te humilde, forte e robusto. Disse-lhe uma senhora brilhante como o sol. Aquilo que vês acontecer a estes lobos que se transformam em cordeiros, tu farás alguns filhos. Serei a tua mestra. A seu tempo, tudo tu compreenderás. Era a previsão de uma extraordinária vocação educacional e pastoral que São João Bosco tinha, ainda jovem, através de um sonho, quando Nossa Senhora lhe fala. No ano de 1835, São João Bosco entrou para o seminário e em junho de 41 foi ordenado sacerdote, escolhendo como programa de vida: dai-me almas e levai o resto. Enquanto sacerdote, renunciou a todas as comodidades e ofertas de bons cargos pastorais para se dedicar aos grupos de rapazes que acorriam à cidade de Turim em busca de trabalho. Inicialmente começou por reuni-los num pátio, para onde os atraía com jogos, com a única finalidade de formar bons cristãos e cidadãos que fossem honestos. Assim se fundou o chamado Oratório de Valdocco. Com o oratório a crescer, desenvolveu-se um método educativo, o famoso sistema preventivo.
Estai com os jovens, evitai o pecado pela razão, a religião e a amabilidade. Tornai-vos santos e educadores de santos. Os nossos jovens sintam que são amados. Em plena Revolução Industrial, esses jovens eram muito explorados. E Dom Bosco, através do diálogo com os patrões, conseguiu-lhes os seus primeiros contatos de trabalho. Fundou internatos e escolas profissionais, onde havia grupos de catequese, mas também jogos, música e outras atividades. Pois Dom Bosco dizia que era preciso gostar do que os jovens gostavam para que eles acolhessem o que os educadores queriam comunicar-lhes. Bosco foi autor de livros para ajudar a formação de jovens. No ano de 1859, com a ajuda do Papa Pio IX, fundou a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, uma congregação que visa a salvação da juventude, combatendo a pobreza e atuando sobre a necessidade dos jovens no mundo. Mandou construir igrejas, especialmente a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim. A Maria confiava todo o seu trabalho e teve provas evidentíssimas da sua proteção materna. Dizia que Maria Auxiliadora era a protagonista da sua vida e obra e apelava ao amor constante desta que ele chamava sua boa mãe. Encontrou nos seus educandos bons colaboradores e com alguns dos primeiros fundou em 1855 a Congregação dos Salesianos. Com outros sacerdotes e leigos, fundou os Salesianos Cooperadores, grupo a que chamou Salesianos Leigos mais tarde. No ano de 1872, com Santa Maria Mazzarello, fundou o ramo feminino salesiano, as chamadas Filhas de Maria Auxiliadora, como um monumento vivo da sua gratidão à Nossa Senhora Auxiliadora. Teve a alegria de ver alguns dos seus jovens optarem pelo caminho da santidade que ele propunha, nomeadamente São Domingos Sábio, que a igreja canonizou em 1954. Sofreu também duras incompreensões, porém o seu amor à igreja nunca decaiu ou foi abalado, e o Papa sempre compreendeu, animou em sua obra. Com o tempo, abriria casas das suas obras em várias zonas da Itália e da inteira Europa. Nos últimos momentos de sua vida, dirigindo-se ao primeiro bispo salesiano, Dom Calhero, e ao padre Rua, que será o seu sucessor na obra, Dom Bosco pediu-lhes com grande amor: amai-vos como irmãos, fazei o bem a todos e a ninguém fazei o mal. E na madrugada de 31 de janeiro de 1882, partiu para a presença do Senhor. Peçamos a intercessão de Dom Bosco para que tenhamos um coração capaz de guardar os ensinamentos do Senhor e uma vida corajosa para entregarmos-nos por amor a Ele e todos aqueles que Ele ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.